Eu quero nesse momento ler o texto da palavra de Deus, que vai ser a nossa meditação desta noite, que está no livro do Apocalipse, no capítulo 22. Apocalipse 22, no versículo 1, quando João recebe as instruções do que está para acontecer. Então o anjo mostrou-me um rio da água da vida, claro como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Verso 2. E passava no meio da rua principal, de cada lado do rio estava ali a árvore da vida, a árvore da vida. Aqui produz 12 colheitas de fruto por ano, uma de cada mês, cujas folhas servem por um remédio para curar nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. E verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. E então o anjo me disse: tudo que você ouviu e viu é digno de confiança, é verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para dizer a seus servos que acontecerá em breve. Verso 20, Juninho. Verso 20. Diz assim a palavra de Deus: aquele que é testemunha fiel de todas estas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus, que é o Maranata. Aquele que é testemunha fiel de todas estas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pai querido, fala conosco nesta noite, Senhor. Noite poderosa, que o Senhor trouxe para nós a oportunidade de nos reunirmos como família, nesse culto da família. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar hoje com vocês e com todos os nossos participantes desta grande live. São centenas e centenas de aparelhos conectados sobre a vinda de Jesus. Demorei para pregar sobre isso no tempo da pandemia, porque eu não pensava assim: não vamos causar um pânico. Parece que a igreja vai colocar medo no coração das pessoas, vai falar de uma coisa que vai deixar todo mundo apavorado, assustado. Mas o que eu estou dizendo para você hoje, nada mais é do que profecias que estão escritas no livro da palavra de Deus. São coisas que nós sabemos que vai acontecer. O apóstolo São Paulo diz assim: nós os que ficarmos vivos, o apóstolo São Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, já esperava a vinda do Messias. O apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, já cansado de dias, o Senhor permite que ele viva e morra da sua velhice, porque o homem tem prazo de validade nesta terra, porque nós somos corpo, que é a matéria que vence, nós somos alma, que é o nosso emocional, e nós somos espírito, que é aquele que volta a Deus que o deu. E esse espírito que somos, ou que somos, é eterno. E essa eternidade, existem dois lugares, Gil, para que a gente possa morar: céu e inferno. E o inferno não foi feito para homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios, mas que são anjos caídos, que desceram com a queda de Lúcifer. Depende de quem você acompanha, depende de quem você segue, depende aquilo que te influencia, é aquilo que pode te derrubar. Aqueles anjos caídos, a terça parte do céu, foram influenciados pela força de Lúcifer, achando que poderiam com o Todo-Poderoso. Quem pode assentar acima do trono de Deus? Quem pode ser maior que Deus? Ninguém. E com isso, graças a Deus, o céu manteve a sua ordem. Só que a terra teve um caos. Houve um caos na terra. Houve um momento ruim na terra, porque Jesus diz: eu vejo Satanás cair como um raio, e caiu. E aonde que vem? No planeta. E o que ele fez? O caos. A Bíblia diz assim que a terra era sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, verso 2. Mas do 1 para o 2, existe um grande tempo, onde a Bíblia também fala assim,
Porque Deus criou os céus e a terra. E Isaías diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Então, se agora está um caos, é porque entre o versículo 1 e o versículo 2 do livro de Gênesis aconteceu alguma coisa. Foi a queda de Satanás. E essa queda trouxe transtorno para a terra. Logo no começo, aconteceu algo triste com a criação. Eva, induzida pela serpente, que Satanás é o mestre da sedução, de induzir pessoas. Ela come do fruto que não podia comer. Ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí, seus olhos são abertos e Adão também come e o homem peca. Pela primeira vez o pecado entrou no mundo. Deus não criou o homem para viver separado de si. Não. E Adão e Eva agora se fogem da presença de Deus e se escondem. Se escondem. E ali Deus os acha e diz assim, ó: da semente da mulher vai nascer um, que a serpente vai ferir o seu calcanhar. Vai. Mas ele vai esmagar a sua cabeça, a serpente. Você será vencida para sempre. E aí Deus pega um animal, sacrifica esse animal e faz uma roupa para cobrir Adão e cobrir Eva da sua vergonha. E quando Adão e Eva estão cobertos, aquele animal é um tipo. E tipo na Bíblia significa algo que hoje é isto, mas amanhã é algo mais significativo. É um tipo de Cristo, de Jesus. E aí o mundo segue. As coisas continuam a caminhar. O pecado está estabelecido. A maldade chegou. Mas o homem então precisa se sacrificar animais, sacrificar coisas para que o seu pecado seja perdoado. E a Bíblia diz que Deus estava farto disto e prepara um momento especial para que o seu filho viesse ao mundo como único e suficiente Salvador. E aí a Virgem concebeu e deu à luz a um menino, e o seu nome foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O Salvador chegou. Vieram magos do Oriente, seguindo a estrela guia, e quando chegaram, encontraram o menino, e já trouxeram incenso, ouro e mirra. Deus cuidando do menino que nasceu numa manjedoura. A gente fica até arrepiado, sabe por quê? Porque Deus está nesse negócio. Deus está nessa palavra que eu estou trazendo para você agora. E aí o que acontece? Quando aqueles homens vieram cuidar de Jesus, cuidar da criação do menino, numa casa de gente humilde, José e Maria, carpinteiro, Maria uma mulher idônea. Então pega esse gancho aqui, ó. O mesmo Deus que preparou a criação do Messias é o mesmo Deus que traz na sua casa toda a provisão que você vai precisar em qualquer tempo. Receba isso, porque é profético para você. E aí o menino cresceu. Quando tem 30 anos, o menino já é um homem adulto e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. A importância do batismo nas águas. João o batiza e uma pomba, simbolicamente, simbolizando o Espírito Santo, viram pousar sobre a cabeça dele, e lá no céu uma voz disse: esse é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Aí estava inaugurado o ministério de Jesus. Ele vai andando na praia, vem uns homens fracassados de trabalhar a noite inteira e não pescar nada, e ele diz assim: vai na água mais funda e lança a rede, porque vocês vão pescar. E eles foram e pescaram. E aí deixaram as redes e se tornaram discípulos. Ali estava Pedro, Tiago e João. Pedro e os 2 filhos do trovão. E aí Jesus começa o ministério, chama mais um, chama Mateus, que estava cobrando imposto, chama Natanael, chama Filipe, chama 12. E com os 12 ele começa o ministério. E ele vai. Ele cura enfermos. Se cumpre aquilo que está escrito no livro de Isaías, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para curar os enfermos, libertar todos os oprimidos de coração e anunciar o ano aceitável. E aí vai. Milagres acontecem, ressurreição de Lázaro, cura de cegos, paralíticos andam, enfim, coisas que jamais vimos.
Aquela geração teve o privilégio de ver o Messias, que a Bíblia fala sobre ele, que se os milagres fossem contados, não tinha livros para escrever. Eu faço parte do milagre, você faz parte do milagre. Milagre nós acreditamos e vivemos, equipe. E aí, chega um dia chamado, um domingo antes da Páscoa, que o cristianismo chama de Domingo de Ramos. A própria pastora Lourdes gostava nessa época de ir receber a bênção no raminho. Eu lembro quando eu era criança, talvez você também fez isso, passava, cortava uns galhos de ramo em algum lugar, de coqueiro principalmente, levava lá na igreja, e aí havia a consagração daquele ramo, trazia para casa, colocava debaixo do colchão, deixava secar. Se relampeasse muito, trovejasse muito, tivesse muito tempo de chuva, a gente ia lá, pegava aquele ramo, Davi colocava fogo e ficava lá fazendo as nossas preces, achando que aquilo nos dava proteção. O Domingo de Ramos nada mais é do que uma preparação da entrada do Messias em Jerusalém para se apresentar como o rei que tinha que vir. Hoje eu não preciso mais do ramo seco debaixo do colchão. Hoje quem me protege, hoje quem te protege é o precioso sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que cobre os nossos pecados, que nos guarda, que nos livra. Essa palavra poderosa que diz: eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. É assim que o Senhor diz. Mas um domingo antes da morte, um domingo antes da ressurreição, a Bíblia diz que em Mateus 21, verso 2, Juninho, Mateus 21, 2, Jesus, ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala assim: discípulos, vai, faça isso para mim. Vão aquele povoado adiante, disse ele, assim que entrarem verão uma jumenta amarrada, tem uma jumenta amarrada, com o seu jumentinho ao lado. Desamarrem o animal e tragam-os para mim. E se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, diga apenas: o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. É milagre, Tuca. Gilmar, isso é Deus na vida da pessoa. Isso é Deus, Sam. Isso é Deus, Carlos. Isso é Deus, igreja. É Deus. Como que alguém que nunca viu vai lá pegar um jumentinho e levar? Jumento era transporte. É como que você pegar o carro de alguém. Mas tinha que cumprir uma palavra. Zacarias capítulo 9, verso 9. Precisava cumprir a palavra. Olha lá, o versículo 4 diz: isso aconteceu por causa da palavra do profeta. Olha o versículo 9 de Zacarias: 500 anos antes. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Era rei só de um povo. Era rei só de um grupo de pessoas. Era rei de uma nação. Mas hoje ele é o meu rei. Hoje ele é o seu rei. Hoje ele é o rei de toda a terra. Olha lá, ó. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde. Vem montado num jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Primeiro ele vem com a sua humildade e entra em Jerusalém. E entra em Jerusalém. Conforme ele está entrando em Jerusalém, com aquele jumentinho, as pessoas que estão ali tiram suas vestes e colocam para ele passar naquele corredor. Uns vão lá e cortam ramos e colocam no caminho. Outros pegam palmas e gritam: Hosana, Hosana, aquele que vem no nome do Senhor. Chamou atenção. Enquanto ele só curava pessoas, enquanto ele libertava, enquanto ele manifestava o seu poder, mas agora as crianças começaram a dizer que aquele homem que estava subindo no jumento, montado no jumento, era o rei dos judeus. Isso chegou lá no palácio, isso chegou lá para Herodes. Nós estamos fazendo nosso culto online hoje de manhã, na igreja. Nós editamos o louvor, como você viu, para respeitar as 10 pessoas dentro do templo. Talvez alguém viu e mandou a polícia vir aqui. A polícia veio. A polícia veio aqui e viu a igreja vazia. Não é?
Mas enquanto a igreja está curando pessoas, libertando pessoas, colocando as pessoas em caminhar uma vida nova, tudo bem. Mas se a gente quebrar algum decreto, e a gente não fez, e os policiais que vieram aqui foram muito educados e respeitadores, Deus abençoe vocês dois. Porque vocês estão cumprindo os seus deveres, e a gente entende isso. Já houve uma denúncia. Quando chegou a reclamação lá, estão dizendo que aquele homem que está no jumentinho é rei dos judeus. Já botaram o olho em Jesus. Já deixou os fariseus loucos. Já deixou o religioso doido. Já deixou o povo em polvorosa. Já tentaram arrumar uma fraqueza no grupo e acharam sempre tem alguém fraco no grupo. Acharam o Judas, que entregou Jesus por 30 moedas. Mas tinha que cumprir a palavra se cumpre. Aquele domingo foi o domingo que o rei se apresentou, montado num jumentinho. Mas ele não vem mais num jumentinho não, viu? Não vem. Agora ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí o que acontece? Uma semana depois, a pior semana de Jesus, ele foi crucificado na sexta-feira. Sua coroa foi de espinhos na sua cabeça. Mas ainda antes de morrer, naquela semana ele fez Santa Ceia, ele explicou os sinais da sua vinda, ele deixou o Apocalipse do Novo Testamento na carta de Mateus capítulo 24, ele explicou tudo o que a igreja ia passar, ele explicou a queda de Jerusalém, porque a queda de Jerusalém aconteceu 70 anos depois com o imperador Tito, que foi ali e invadiu Jerusalém, cumprindo uma palavra que Jesus disse: não chore por mim, chore por teus filhos. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando ele olhou para o templo, estão achando o templo bonito? Isso não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, você já viu um prédio ser destruído até o alicerce? Porque tinha que cumprir a palavra. Surgiu um boato entre os romanos e entre a invasão de Jerusalém para a destruição. Sabe o que aconteceu? Que tinha ouro escondido nos alicerces. Então eles derrubaram o templo e abriram o alicerce, tiraram o alicerce para ver se realmente tinha ouro. Porque foi Salomão que fez aquilo. Para cumprir a palavra. Um boato fez a palavra de Jesus se cumprir. Ai das grávidas, sabe por quê? Eles não só matavam as grávidas, mas eles abriam as suas barrigas e tiravam o feto, para que essa geração não sobrevivesse. Pense que não seja num sábado, porque o judeu num sábado não anda mais que 1 quilômetro, então ele não podia fugir. Foi uma tragédia, foi um caos, mas a palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. Mas naquela sexta-feira, ele está lá no Calvário. Ainda tem tempo de salvar um dos ladrões. Só não salvou o outro porque o outro que não quis. Só não fez na vida dos dois porque um não se importou. Naquele momento com a salvação. Depois a vida segue. E aí ao terceiro dia, ele ressuscita no domingo de manhã. No domingo da Páscoa, que semana que vem nós vamos comemorar. A distante, chocolate um pouco mais amargo, mas nós vamos comemorar. Porque Páscoa é festa da ressurreição. Mas a Páscoa para o judeu é o livramento, é a comemoração do livramento que saíram de Israel. Do Egito, perdão. Pão sem fermento, para não trazer os costumes do mundo. Ervas amargas, para quê? Para que lembrar do sofrimento passado. E comer o cordeiro, porque o cordeiro era o símbolo da salvação, com sangue no umbral da porta, quando o anjo passou. A palavra se cumprindo fielmente. O cordeiro estava no madeiro e morreu. Como ovelha muda foi levado ao matadouro. Naquela semana ele passou por Getsêmani, seu suor transformou em gotas de sangue. Aquela semana foi trabalhosa para Jesus. Ele chega exausto, é ajudado por Cirineu a carregar a cruz. Os filhos de Cirineu tornaram-se pastores da igreja primitiva,
Porque Deus vai fazer, vai andando, as coisas vão acontecendo, Deus vai salvando no caminho e vai acontecendo coisas extraordinárias, como vai acontecendo na sua vida, como está acontecendo. Mas no domingo da manhã, o morto ressuscita. É o único ressuscitado dentre os mortos. O único ressurreto. Muitos já ressuscitaram, mas com o poder da atuação do próprio Senhor Jesus. Agora aquele que morreu sai da sepultura vivo, vivo, poderosamente vivo. Agora não é mais o menino da manjedoura, agora não é mais a ovelha muda do matadouro, agora é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a estrela resplandecente da manhã, o primeiro e o último, aquele que morreu e viveu, o nosso Deus, o meu Salvador. Ele aparece para Maria, divino companheiro só no caminho. E aí essa música foi inspirada, porque Jesus estava andando no caminho assim, junto com 2 discípulos, e ele fala para aqueles discípulos, quando ele estava andando, e ele explica toda a Bíblia para os 2 discípulos. E ele explica, porque aqueles homens não imaginavam que aquilo era mistério que aconteceria. Tinha que acontecer aquilo, precisava acontecer aquilo. E aí no caminho, ele canta, Divino Companheiro. Graças a Deus. E essa música poderosa, abençoada, essa música que o Senhor permite que a gente cante um trechinho agora na igreja, para que a gente possa louvar a Deus com essa canção. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Aqui quem sabe faz ao vivo. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Graças a Deus, coisa linda. Essa música foi inspirada naqueles discípulos que andavam em Emaús. Aí Jesus para do lado deles e começa a explicar. Quando Jesus some do caminho, sabe o que aconteceu? Um falou para o outro assim, não queimava o coração quando ele falava? Já apareceu para os discípulos ali. Já começou a esparramar que ele tinha ressuscitado. Saiu um monte de pregador pregando assim, não, levaram o seu corpo. Levaram o seu corpo. Porque eles foram pagos, aqueles guardas foram pagos pelos religiosos da época para espalhar a mentira que os discípulos levaram o corpo de Jesus. Mas aí saiu do outro lado os pregadores da verdade, no qual eu faço parte, no qual você faz parte. Os pregadores disseram, não, ele ressuscitou, ele está vivo. E ali em Emaús, não sabemos o nome dos discípulos, mas 2 deles já saiu pregar. Ele está vivo. De repente ele aparece para os 11 discípulos, 10 discípulos. Judas não estava nem Tomé. E aí, mais 10 agora. Tem a aparição de Jesus. Maria também viu Jesus. E aí depois, ele entra para aparecer apenas por causa de Tomé. Porque Tomé falou assim, não, se eu não colocar a minha mão no lugar do cravo, eu não acredito. Jesus entra na sala e fala, Tomé, vem cá, bota a mão. Tomé fala assim, eu creio, Senhor, me perdoe, eu creio. Jesus disse assim, bem-aventurado
é o Eliezer. Bem-aventurado é o Rogério. Bem-aventurados sois vós, quadrangulares, que vão acreditar sem me ver, Renato. Maravilha por isso. Oh, que coisa linda, coisa maravilhosa. E aí Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Está na hora de voltar para casa. Está na hora de voltar para casa. Estava a hora de voltar para o lugar onde ele não devia ter vindo, mas ele veio porque não tinha outro. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único. Agora vamos voltar para casa. Vamos assentar no lugar de respeito, conquistado agora de direito. Ele diz assim: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer estas coisas, ele foi levado às alturas. Enquanto ele olhava, uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles ainda com os olhos fixos no céu, enquanto subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá no mesmo modo como viste subir. Jesus assentou-se à direita de Deus Pai, 40 dias depois da sua ressurreição. E agora está na hora de voltar, para buscar nós, para nós irmos para casa. Agora está na hora de ele buscar a gente. Nós precisamos voltar para casa. Nós temos que voltar para casa agora. E existem 2 formas do homem voltar para casa. Primeiro, pela morte. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um tempo determinado para viver, 70, 80. Quem passou de 80? Quem passou de 80? Primeiro deve ter honrado muito pai e mãe. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias. Segundo, deve ter cuidado muito bem da sua saúde. Deve ter, não ter nenhum problema de saúde. Então está muito tranquilo. Segundo, já estava até terceiro, está até vacinado já, né? Quem passou de 80 já tomou a sua vacina também contra o Covid. Mas não é só o Covid que mata a gente. Não. 2019 morreram mais pessoas no Brasil, por outros tipos de enfermidade do que morreu em 2020 e 2021. E vai morrer em 2021. Por outras doenças, infarto, AVC, diabetes, acidentes, bala perdida, enfim, são tantas coisas que matam a pessoa. Prazo de validade, a pessoa cumpriu o seu tempo de vida, enfim. Mas o Covid é uma praga, uma peste, que aconteceu porque a Bíblia tem que se cumprir. O jumentinho tinha que ser cedido. Jesus cumpriu toda a palavra, o templo tinha que ser derrubado, o alicerce também escavado. As coisas se cumprem, a palavra de Deus se cumpre. Está na hora da gente voltar para casa. O mundo ficou bom, gente. O mundo está bacana para viver. Quem conseguiu equilibrar a sua vida está num mundo muito maravilhoso, embora temos a pandemia. Mas aqui é lugar de choro, de dor, de sofrimento. Mas na eternidade é lugar que o Senhor vai enxugar dos olhos todas as lágrimas. Não esqueça que tem o céu e tem o inferno. E para onde eu vou? Não adianta você falar: mas eu não estou perguntando se você crê. Se você não acredita, vai acontecer do mesmo jeito. Se você fala assim: mas vai acontecer. Quer ver? Eu vou dar uns sinais para você, e você confira comigo. Mateus 24, 6 e 8. Mateus 24, 6 e 8, a Bíblia fala sobre os sinais que Jesus está explicando, os sinais da sua vinda. E vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerra. Mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. 7. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra o outro, haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Está vendo aí? Guerra a gente vê sempre. Guerra entre casas, pai contra filho, filho contra pai. Homens amantes de si mesmo, é outro sinal. Peste, Covid. Já enfrentamos outros no passado, mas agora essa
É a nossa geração. Quando a peste negra aconteceu, levou 200 anos para chegar na América do Sul. O Covid chegou em 3 meses. O mundo está tecnologicamente unido, o mundo está com as suas fronteiras próximas. É a famosa globalização. Fome. Houve uma praga de gafanhoto na África. Deixou mais de 50 milhões de pessoas sem comer. Terremoto na Indonésia. Vai pesquisar, procura lá. Chuvas torrenciais aconteceram em 4, 5 lugares no mundo. Turquia. Jesus está voltando. Sinais da sua vinda. Você ora para melhorar? Não ore para melhorar. Não vai melhorar. O que vai acontecer é a proteção de Deus na nossa vida. O que acontece é o cuidado de Deus conosco. Mas a cada dia esse mundo está se corrompendo. E se nós deixarmos esse mundo nos influenciar, nós vamos cair como a terça parte do céu caiu com Satanás, quando ele influenciou Eva. O menino da manjedoura, que venceu na cruz, cumpriu-se a palavra de Gênesis. Ele machucou o calcanhar de Jesus, sim. Houve feridas no corpo de Jesus, mas Jesus esmagou a cabeça da serpente. Ela está vencida. Agora eu tenho que acreditar. Quer ver outro sinal da vinda de Cristo? O surgimento da nação de Israel. 14 de maio de 1948, a ONU, por um voto de um brasileiro, coincidiu, do brasileiro está na hora de votar. Quando ele votasse, a maioria apoiava Israel como Estado. O brasileiro votou e Israel foi considerado nação novamente. 14 de maio de 1948, cumprindo uma profecia que diz assim: poderá uma nação surgir em um dia? Surgiu. Decreto, ordem. O mundo virou uma confusão naquele lugar, porque Israel é nação agora, mas para ser nação tem que ter casa, tem que ter terra. Voltou o tempo de Josué, que agora entra em Canaã, mas tem exércitos para serem vencidos. Israel está aí, uma nação poderosa, um estado pequeno, que metade de todo o ouro do mundo está na mão deles. Terra que Deus abençoa. É um deserto que floresce. Quer ver outro sinal? O evangelho sendo pregado no mundo inteiro. Mateus 24, 14. O evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Nós fechamos as igrejas? Não, nós abrimos fronteiras. Nós abrimos fronteira. E eu não gosto de hipocrisia, viu, gente? Hipocrisia. Satanás fechou a igreja. Não foi Satanás. Satanás não pode ir com a igreja. Quem fechou foram os decretos. Não tem nenhum aí que está induzido pelo diabo para fechar a igreja, não. E se também conseguiu fazer isso, nós estamos pregando de casa em casa através da rede social. Nunca pregamos tanto. Só a Quadrangular faz 48 lives todos os dias do mês em Piracicaba. Somos 48 igrejas. Todos os nossos pastores estão na rede social, chegando até um lugar, o evangelho sendo pregado. É o cumprimento da palavra. Quer ver mais coisa? Está acontecendo? Mateus 24, 12. O amor das pessoas estão esfriando. Os versículos estão passando para mim poder terminar. O amor de muitos. Então, muitos não quer dizer você. Os outros podem esfriar, você não. A Igreja Quadrangular está fazendo 120 dias de propósito para fortalecer a fé nossa, irmãos. Para a gente ter uma fé mais fortalecida. Leitura da palavra, oração, jejum e meditação, não tem como dar errado. Você cuida da sua fé. Não pode vir na igreja, você tem que cuidar da sua fé. Você tem que cuidar das suas coisas. Você tem que cuidar da esperança da sua casa. E não deixa o seu amor esfriar, não deixa a sua fé titubear, não. Fica firme na presença de Deus. E para mim terminar, está para acontecer. Só falta uma coisa acontecer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Só falta isso acontecer. Só falta a trombeta soar. E a trombeta já vai soar, porque o rei está voltando. Ora, agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeça com aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida
com Jesus todos os que morreram. Para um pouquinho, segura o versículo, Juninho. Presta atenção. Perdemos pessoas queridas demais. Perdi amigos, irmãos, queridos demais. Mas eu quero profetizar na sua vida. Em nome de Jesus. Receba isso. Essa é a nossa esperança. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Porque Cristo é a ressurreição e a vida. E ainda que morra, viverá. Pastor, eu tenho alguém que morreu querido e não era cristão. Ele foi para o inferno. Confie na misericórdia de Deus. Quem sabe no último dia. No último dia, Adolfo. No último dia, Gil. No último dia, igreja. Alguém pregou para ele. O Sam é da nossa igreja, Alessandro Augusti. Saiu da UTI da intubação. Entrou no quarto do hospital. Pediu para ligar a televisão. Quando ele liga a televisão, canal 26 da TV Ativa, liga naquele horário. Coincidência? Talvez não. Pastor Toninho pregando. Dentro do hospital. Talvez Deus abençoe os hospitais que colocam nossos cultos ali para as pessoas sentirem um alento de fé. Que bênção. Quem sabe, pessoas ali, eu já tenho pastores nossos, até o pastor Carlos já foi até num hospital batizar alguém que estava no leito de morte, que queria Jesus antes da pandemia, antes de morrer. Deus tem os seus propósitos, a gente não sabe. É o Espírito Santo que lembra. Mas aqui a esperança é que aqueles que morreram confessando Cristo, esses ressuscitarão e vão morar no céu. E vão entrar primeiro do que nós. São frações de segundos, mas vão chegar primeiro. Por isso que eu digo, se você foi primeiro que eu, avisa que eu também vou chegar lá. Olha só o que diz o versículo 15. Afirmados pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, de modo nenhum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, ao encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Esta é a palavra para causar esperança. Já já o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Já já estaremos todos juntos morando na eternidade. E aqueles que morreram em Cristo e nós, juntos, como uma grande família, um grande coral, vamos cantar Aleluia, Maranata. O Senhor voltou e a igreja foi arrebatada. Irmãos, fica firme na fé. Só falta o soar da trombeta. Só falta o céu bradar. Porque o rei está voltando. O rei que voltou para casa vem buscar nós, que também vamos voltar para a nossa casa.